aleluia, 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 aleluia. Despontou o santo dia para nós. Ó nações, vinde adorar o Senhor Deus, porque hoje grande luz brilhou na terra. Aleluia, 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 aleluia. o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava com ela, com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez. De tudo que foi feito, nela estava a vida. E a vida era a luz dos homens, e a luz brilhava nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Era a luz de verdade, que vindo ao mundo ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela. Mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram. Mas a todos que a receberam, deu-lhes a capacidade de se tornarem filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não são nascidos no sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós contemplamos a sua glória, e a glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Pelo mistério da encarnação, nós fomos alcançados pela graça da salvação que somente pode ser nos dada em Cristo Jesus. O evangelho que nós acabamos de ouvir é um trecho muito importante que está no capítulo 1 do Evangelho segundo João, chamado o prólogo de João. Nós temos um verdadeiro hino cristológico teológico colocado no início do Evangelho de João para nos oferecer a chave de interpretação, de leitura de todo o Evangelho de João, o que será narrado nos discursos até chegar à paixão, morte e ressurreição de Jesus, nos é apontado já no prólogo, porque a pergunta que se estabelece é esta: quem é Jesus? Nós estamos celebrando o Natal e não podemos sair daqui achando que Jesus é apenas um personagem histórico. Para alguns é um espírito evoluído, para outros é uma lenda, um mito. Não. O Evangelho vai nos proporcionar um caminho para entendermos que o presépio não é um acidente na história da humanidade, mas que desde o princípio, ou seja, antes da criação, já na eternidade, Jesus habitava com o Pai
e já era projeto amoroso do Pai enviar o seu Filho ao mundo. O Natal não é apenas o nascimento biológico de Jesus, mas é por excelência a revelação quem é Deus. Nós só podemos conhecer a Deus tal como Ele é, porque Ele nos deu o seu Filho Jesus para nos revelar a face de Deus. E por que este movimento é importante? Porque é através deste mesmo movimento que nós podemos conhecer quem nós somos. Para que você saiba quem você é, você precisa se abrir à experiência do conhecimento de quem é Deus. E a teologia que o texto bíblico nos proporciona é muito profunda, porque nos disse João: no princípio era a palavra estava em Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Este princípio que está aqui no início do Evangelho não fala apenas do nascimento de Jesus naquele momento da história, mas nos remonta a Gênesis capítulo 1, a arqué, o princípio de todas as coisas, situando o Logos, a palavra, desde aquele momento primordial. E por que o evangelista João nos remonta ao livro do Gênesis? Porque lá Deus cria através da palavra. Faça-se a luz, e a luz foi feita. Jesus já atuava com o Pai na criação, como palavra viva do Pai. E agora, esta palavra assume a nossa condição humana, para que nós conheçamos a identidade de Deus. E ao conhecermos a sua identidade, nós também podemos conhecer quem nós somos, isto é, a nossa identidade. Depois disso, o evangelista vai nos apontar que a palavra criadora é fonte de vida e de luz. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Minha gente, quando nós celebramos o Natal, duas realidades são muito latentes: a realidade da luz e a realidade da vida. O Natal é por excelência a festa da luz. Mas eu dizia durante o advento que nós não podemos permitir com que a festa da luz seja apenas dos enfeites natalinos, do pisca-pisca que nós colocamos em casa, da iluminação de Natal que está ao longo da cidade, inclusive aqui na nossa Praça da Matriz. Mas é necessário entendermos que tipo de luz a palavra evoca no Evangelho. A luz é Jesus. E por ser Jesus, nós podemos experimentá-lo através da vida que Ele nos comunica. Antes de você ir embora, passe ali no presépio e contemple a imagem do menino Jesus na manjedoura. A criança por excelência nos traz a latência da vida. E Jesus, ao assumir a nossa condição humana como uma criança, nos comunica a vida de Deus para que nós também tenhamos vida. E esta vida floresce em nós, resplandecendo a luz do menino Deus. E aqui é necessário nós entendermos que a última palavra não será da escuridão,
não será das trevas, mas a última palavra será de Jesus. Era a luz da verdade que, vindo ao mundo, ilumina todo ser humano. O que este dia de Natal quer te convidar a viver? Se permita ser iluminado, iluminada pela luz do menino Jesus, que é capaz de iluminar todo o seu ser. Dentro de nós há algumas dimensões que muitas vezes podem estar obscurecidas. Há realidades da vida, enfrentamentos que muitas vezes nos batem à porta, diante da perca de um ente querido, de uma doença, de um problema familiar, que de repente vai nos escurecendo. E nesta manhã de Natal, mesmo que você enfrente todas estas realidades, entenda, a luz de Jesus é mais forte. E ao abrir o seu coração para acolher a luz e a vida que o menino Jesus quer te oferecer, você poderá contemplar esta luz de Deus, esta salvação de Deus. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Foi este o refrão do salmo que nós cantávamos. Mas agora eu quero voltar ao texto do Evangelho com vocês, em 3 versículos. Tome aí novamente o seu texto, versículos 10, 11 e 12. Vamos ler juntos estes 3 versículos? A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram. Mas a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome. Pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. Minha gente, o Evangelho aqui nos aponta para uma outra realidade que também é muito viva em nosso meio. A resistência do coração humano de acolher a luz e a vida que nos é dada através de Jesus. E qual é o elemento antropológico que o Evangelho toca? A nossa liberdade, que consiste na capacidade de escolher. Mesmo se fazendo próximo e vindo ao nosso encontro, Deus se comunicando a nós, Ele pede da nossa parte uma fé que nasce da acolhida da palavra. A dinâmica de Jesus nunca é da imposição goela abaixo, nunca é do cabresto colocado sobre a sua cabeça para que você acredite nele, para que você experimente a luz e a vida que somente Ele pode te dar. Pelo contrário, Jesus respeita a nossa liberdade. A festa do Natal precisa nos proporcionar uma fé que nasce da acolhida livre que cada coração humano faz à pessoa de Jesus. Irmão, irmã, não seja apenas você um católico, um cristão, de cumprir protocolos religiosos nestas datas importantes.
mas faça você a experiência íntima e profunda com Jesus, para que de fato, acolhido no interior do seu coração, você possa vislumbrar, contemplar e experimentar a luz e a vida que somente Ele pode te oferecer. E isso é tão forte, quando nós fazemos esta experiência, porque ela nos eleva à condição mais alta que nós não poderíamos chegar pelas nossas próprias forças, a dignidade de filhos amados que somos. E esta dignidade que recebemos, ela não nasceu pelo sangue, nem pela vontade da carne, nem pela vontade do varão, mas ela nasceu pela vontade de Deus, que nos ama, que nos quer próximos e que por nos amar foi capaz de enviar o seu Filho para que nele nós assumíssemos a dignidade de filhos amados que somos. E nesse sentido, a festa do Natal nos apresenta que Jesus se vestiu da nossa carne, o Verbo se fez carne, Ele assumiu a nossa condição humana e habitou entre nós, porque em Jesus a glória de Deus já não se manifesta apenas no templo, mas na humanidade concreta do Filho, e agora quer ser manifestada também na nossa humanidade. Façamos deste tempo do Natal um tempo propício da abertura do coração para acolher o menino Deus que veio ao nosso encontro. E o Evangelho encerra nos dizendo: e a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. No início do texto, nós somos provocados a acolhermos a luz e a vida que Jesus quer nos oferecer no mistério do seu Natal. E agora, no final do texto, nós somos convidados a acolhermos a graça e a verdade que somente Jesus pode nos oferecer. Guarde estas 4 palavras para a sua vida, para a sua luta diária, para a sua fé: a luz e a vida, e a graça e a verdade. Esse é o verdadeiro sentido do Natal, quando nós experimentamos o que Jesus tem a nos oferecer. Por isso, o prólogo de João, ou seja, esse texto que nos foi proclamado, nos mostra que o mistério de Deus não permanece distante e inacessível. Pelo contrário, o mistério de Deus agora, em Jesus, nos torna visível, nos torna próximo, nos torna acessível. O prólogo de João, minha gente, é uma confissão de fé em Jesus Cristo. E hoje você é convidado a renovar a sua profissão de fé, para que assim você experimente a vida, a luz, a graça e a verdade de Deus que nos é revelada. O Natal nos diz que Deus não desistiu de nós. O Natal diz que Deus não desistiu da humanidade. O Natal quer nos afirmar: a última palavra não é da treva, mas é da luz. E diz que mesmo
onde parece não haver lugar, como nós meditávamos no Evangelho de ontem, Deus continua armando a sua tenda em meio a nós. No princípio existia a palavra era Deus, e a palavra se fez carne e habita entre nós. Irmão, irmã, hoje, diante do presépio, não podemos ser apenas espectadores, mas somos convidados a acolher a palavra, a acolher a luz, a acolher a vida, a acolher a graça e a acolher a verdade em Cristo Jesus. Façamos essa experiência de Natal e permitamos com que a palavra que hoje nos foi anunciada seja capaz de transformar o nosso coração, para que assim ele viva o Natal no seu sentido mais genuíno, o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos então pedir o que o Evangelho está nos oferecendo. Por um instante reflita: que tipo de escuridão você enfrenta, que precisa brilhar a luz do menino Deus? Qual é a graça que você necessita neste Natal? Qual é a verdade que orienta a sua vida? E que tipo de vida você está vivendo? Uma vida em plenitude ou uma vida mendigada? Peça que nesta manhã de Natal a vida de Deus te alcance através do menino Jesus. A luz de Deus te alcance através do menino Jesus. A graça e a verdade de Deus te alcancem através do menino Jesus. Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Eu quero ouvir sua voz, preciso estar atento a todo movimento do céu em direção a mim. Fala, Senhor, preciso ouvir sua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão na palavra, Senhor. Fala, Senhor, preciso ouvir sua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão na palavra, Senhor, e no meu coração.